Jesus separou 12 homens e consagrou apóstolo, e era dividido em 3 grupos de 4. Você nota isso claramente em todas as narrativas. O nome de André aparece sempre depois de Pedro, de Tiago e de João. Você vai notar que ele é o menos conhecido dentre os 4 apóstolos do primeiro grupo. André, ele fica sempre em segundo plano. Nos principais acontecimentos importantes do ministério de Jesus, apenas Pedro, Tiago e João estão sempre juntos com Cristo. Em Mateus capítulo 17, versículo 1, na transfiguração, na passagem também da filha de Jairo, lá em Marcos capítulo 5, versículo 37, e também na passagem onde Jesus ele vai orar ao Pai, lá no Getsêmani. Pede aos seus 3 amigos mais íntimos que orem por ele. Marcos capítulo 14, versículo 33. André foi o primeiro dos discípulos, juntamente com João, a ser chamado por Jesus, antes mesmo do apóstolo Pedro. Você vai encontrar isso lá em João capítulo 1, 35 ao 40. Uma das principais características de André era de apresentar pessoas a Jesus. Foi isso mesmo que ele fez quando descobriu que Jesus era o Messias. Você vai encontrar em João capítulo 1, do versículo 41 ao 42, quando ele descobre que Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele vai chamar o seu irmão Pedro e leva-o a Jesus. André só é citado no Novo Testamento apenas 9 vezes. Ele sempre esteve à sombra de Pedro. E muitos dos versículos em que o seu nome aparece, ele só aparece e ele só é mencionado fazendo referência por ser irmão de Pedro. Uma situação como essa, em que o irmão se destaca muito mais do que o outro, é muito comum encontrar ressentimentos, encontrar rivalidade, separação entre eles. Havia disputa, é verdade, entre os discípulos em busca de proeminência. Até na ceia, quando eles mesmos brigavam entre si quem era o maior. Mas em nenhum momento você vai encontrar esse perfil de rivalidade no caráter de André. O primeiro grupo dos discípulos, Pedro, Tiago, João e André, eles tinham uma tendência à liderança. Só que o estilo de André era um estilo totalmente diferente dos outros 3. Pedro era um homem mais impulsivo, ele agia muito pelo impulso. Tiago e João discutiam entre si constantemente para saber quem iria ficar à esquerda e à direita quando o reino de Deus chegasse. André já era um pouco mais meditativo, era um homem que meditava. Quando aparecia na cena, ele aparecia para resolver obras extraordinárias. Se você analisar o texto onde Jesus alimentou 5.000 pessoas, foi André quem levou o jovem a Jesus. Foi ele quem apresentou aquele jovem que tinha 2 pães e 5 peixes. Quando nenhum outro discípulo atentou para a situação, para aquele jovem, André se levanta e o leva a Jesus. Ele consegue ver aquilo que os outros não conseguiam. Quando os gregos quiseram falar com Jesus, foi André que os conduziu ao Mestre. Não esquecendo que foi o apóstolo André quem levou Pedro a Jesus. Se Pedro foi o apóstolo e líder da igreja e o grande pregador de multidões, nós podemos também agradecer muito ao ministério de André, porque foi através do seu irmão que Pedro conheceu a Jesus. Lá em Atos capítulo 2, a partir do 38, podemos ver que no primeiro sermão de Pedro, 3.000 almas se converteram a Jesus. 3.000 almas se batizaram e se arrependeram dos seus pecados. André, ele não pregou para multidões. Você não vê André sendo mencionado pregando para as grandes massas. E André aceitou perfeitamente o tamanho do seu ministério e o seu chamado. Era um líder que trabalhava nas sombras, silenciosamente meditava em como exercer o seu ministério na obra de Deus. Diferentemente dos líderes de hoje, André não fazia alardes para atrair as massas e cobrar reverência por ter sido o primeiro discípulo a ser chamado por Jesus. A sua luz não era um refletor como a do seu irmão Pedro. Ao contrário, a sua luz era como de um vagalume. Sua vara de pesca era curta comparada com a de seu irmão Pedro. Recebeu talvez um talento,
ao invés de 10. Este homem não é muito mencionado nos evangelhos e nas epístolas, mas naquele grande dia ele irá ouvir do Senhor: fizeste um bom trabalho.